A situação é tão grave que o governo ucraniano está pedindo que a população faça coquetéis Molotov para defender a capital. Cecília Malan se conecta com a gente para trazer os detalhes mais recentes. Oi, Cecília, boa tarde aí em Londres para você. O desespero é tão grande que a TV ucraniana está ensinando os moradores a preparar coquetel Molotov. Desespero é a palavra do dia, Leilani. Segundo o jornal americano New York Times, como a Camila acaba de dizer, tropas russas já estão em Kiev. É a linha de frente sendo redesenhada a cada minuto nessa guerra. Há relatos de tiroteios. Soldados ucranianos, em número bem menor, estão lutando para defender posições. Tropas russas também capturaram a antiga usina nuclear de Chernobyl, ao norte de Kiev. A agência nuclear da Ucrânia disse que estava registrando níveis crescentes de radiação no local, o que evidentemente gera muita preocupação. Testemunhas disseram que fortes explosões foram ouvidas também em Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, que fica perto da fronteira com a Rússia. Além disso, sirenes soaram em Lviv, no oeste, para onde tinham sido transferidas as autoridades diplomáticas de países como Estados Unidos e Reino Unido. Também há relatos de combates intensos na cidade de Sumy, no leste do país. O chefe de inteligência externa da Rússia prometeu que os russos vão restaurar a paz na Ucrânia rapidamente e evitar um conflito de maior escala na Europa. Já o ministro das Relações Exteriores de Moscou, Sergei Lavrov, afirmou que a Rússia está pronta para conversar com Kiev, mas só depois que os militares ucranianos baixarem as armas. Ele também disse que Moscou não quer que neonazistas governem a Ucrânia. Analistas ocidentais consideram essa acusação russa infundada. O presidente ucraniano, inclusive, é judeu e teve ele mesmo parentes mortos durante o Holocausto. Volto com vocês no estúdio. Cecília, como você falou, o desespero é a palavra do dia lá na Ucrânia, né? Agora, em meio a essa gravíssima situação, a Ucrânia está implorando por ajuda da comunidade internacional para impedir, de alguma forma, essa invasão russa, porque se sente, inclusive, abandonada. Sim, olha, o que eu posso dizer é que quando as explosões de rajadas de tiros começaram, mais de 100 mil pessoas fugiram para países vizinhos ao leste, como Polônia e Romênia. A ONU calcula que 5 milhões de ucranianos podem deixar a terra natal nos próximos dias. Hoje cedo, mísseis atingiram Kiev e sirenes de ataque aéreo soaram sobre a cidade de 3 milhões de habitantes. Muita gente buscou refúgio nas estações de metrô. Esta invasão por terra, ar e mar é o maior ataque a um Estado europeu desde a Segunda Guerra Mundial. Mas ninguém sabe exatamente o que Vladimir Putin quer com isso tudo. Ele negou por meses qualquer possibilidade de invasão e disse que não planeja uma ocupação militar e sim desarmar a Ucrânia e tirar os líderes de Kiev para, claro, instalar uma liderança pró-Moscou. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que sabe que as tropas russas estão indo atrás dele, mas prometeu ficar em Kiev. Ele afirmou que está marcado como inimigo número 1 da Rússia e que a família dele seria o alvo número 2. Zelensky implorou à comunidade internacional que fizesse mais para ajudar, dizendo que as sanções anunciadas até agora contra a Rússia não foram suficientes para deter Vladimir Putin. A gente separou um trecho, vamos ouvir. Цим ранком ми захищаємо нашу державу наодинці. Як і вчора, найпотужніші сили світу спостерігають здалеку. Чи переконали Росію вчорашні санкції? Ми чуємо у своєму небі і бачимо на своїй землі, що цього недостатньо. Cecília, mesmo com esse ataque feroz que a gente está vendo já nas últimas 48 horas, a Ucrânia e agora chegando à capital Kiev, ainda há líderes que acreditam numa solução diplomática. Mas o fato é que a rapidez com que a Rússia avança sobre a capital, e já está na capital, segundo o The New York Times, é provável, está muito próximo aí, uma provável queda do governo da Ucrânia, né? Eu te pergunto, como é que a Europa vai reagir a isso? Porque, afinal de contas, ele entrou com muita rapidez na capital.
Entrou com uma velocidade que impressiona analistas ocidentais, Burnier, sem dúvida. E Zelensky sabe bem que o plano de Putin é tirá-lo do poder e instalar uma liderança pró-Moscou. Justamente esse é o argumento que o Sergei Lavrov não disse isso explicitamente, mas é o que analistas apontam como o cenário mais provável. Amanhã, o Conselho de Segurança da ONU vai votar um projeto de resolução para condenar a invasão e exigir a retirada imediata dos russos do território ucraniano. O problema, como a gente sabe, é que a Rússia tem assento permanente no Conselho e, por isso, tem poder de veto que deve ser usado. A China, que assinou um tratado de amizade com a Rússia há 3 semanas, deve seguir o mesmo caminho. Pequim se recusou a descrever até agora as ações de Moscou como uma invasão. Enquanto isso, os países ocidentais tentam deter a Rússia com sanções mais severas, só que ainda não tiraram os bancos russos do sistema SWIFT para pagamentos bancários internacionais, o que seria uma consequência mais pesada. A Rússia é uma das maiores produtoras de energia do mundo e tanto ela quanto a Ucrânia estão entre os maiores exportadores de grãos. Por isso, as ramificações dessa guerra atingem o mundo todo. Vamos seguir acompanhando os desdobramentos dessa guerra na Europa, palavras que ainda não me acostumei a dizer. É muito estranho mesmo, Cecília. Ninguém imaginava, a gente em momento nenhum imaginou que de fato fosse estar vivendo esse momento. Cecília, muito obrigada.